Olá, investidor! Meu nome é Wagner Caetano. Iniciamos agora o programa Radar, sexta-feira, meio-dia e 44, 8/7/2022. Início de tarde, 21 graus, sol entre nuvens. De manhã estava um dia, parecia verão e não inverno, mas agora está a temperatura agradável. Não temos chuva. Aqui em São Paulo, desejo um excelente pregão a todos. Queridos, fazendo aquele famoso racional do YouTube, né? A gente está fazendo isso há 7 meses e meio praticamente, né? A gente começou em dezembro. A gente errou 5 pregões, somente o racional. Hoje, né, houve um day trade. A gente teve sucesso no Telegram. A gente abriu a posição a 101.800 e zerou a 102.600 logo no início aqui. Essa é a primeira parte do pregão. Então iniciamos 101.800, vendemos a 102.600, 800 pontos de gain, como diria a molecada. E a gente entrou num outro day trade agora, no segundo do dia, né? Foi uma ordem a mercado. A minha pegou a 101.670, a gente está com alvo 102.420. Será que pega? A gente tem as bandas de Bollinger justapostas, né? Algum nível de equilíbrio aqui entre a compra e a venda. Então é possível que sim, vamos ver. O mercado está caindo de leve hoje, as bandas estão justapostas. Eu acho, agora são meio-dia e 46, até às 13 horas, o mercado vai estar ali por volta de 101, 102 e 100. Ok? Observando o gráfico diário do mini índice, ele tem uma linha de retorno que foi tocada uma vez, lançou o preço 112.600 a 126.835, depois lançou o preço de 105.300 a 115.815, quer dizer, mais ou menos 10 mil pontos, mais ou menos 10 mil pontos. Aqui falhou. Se a gente seguir a mesma regra aproximadamente, o mercado iria a 107, entre 107 e 108 mil pontos na próxima semana, entre o final da semana que vem e início da outra, talvez aí em 6 pregões, 7 pregões, a contar a partir de segunda-feira. Nós temos um eixo acionado de W a 100, 730 com alvo a 103.895. Eu acho que o 103.195 lá para terça-feira vai buscar esse patamar, tem gap para puxar preço, gap 1, gap 2, gap 3. Lembrando que o alvo desse mini W, que é o 103.895, é o eixo de um outro W com alvo aqui entre 115, 115.300, 115.800. Ok? Legal. Então vamos fazer os estudos aqui no TradingView, começando pelo índice de consumo. Então o índice de consumo, né, como eu tenho dito a vocês, é o índice chave aqui no Brasil, pelas razões conhecidas, Selic terminal, razão fiscal. No semanal, né, a não ser que aconteça algo muito esdrúxulo no final, no período da tarde de hoje, fechamento do pregão, a gente vai fechar aí em torno de 6% de alta na semana. Isso não é qualquer coisa, está 6,03 no momento. Então está acionando um spinning top no semanal, rompendo média de 5. Né, nós temos no gráfico diário o rompimento de uma resistência importante a 3.085. Um simples repique pode levar o índice até 5.3538. E aquela história, está rompendo as médias com facilidade, tem 3 soldados brancos. Então mesmo hoje, sendo um pregão xoxo, a ideia é que a gente tem um índice de consumo para cima. O índice de energia é praticamente aqui uma ilha de reversão. Esse sinal é muito forte, simetria curta, né, de curto prazo, 81.413, quer dizer, buscando esse patamar já vai romper a média de 21. E aí o índice de consumo ele sai daquele cenário
o índice de consumo não, o índice de energia, ele sai daquele cenário teórico de repique, passa para uma ideia de inflexão, né? Uma ilha é algo muito forte, o martelo isoladamente também. Então é um sinal bastante interessante. E hoje, né, a gente só não tem uma alta mais forte por causa do índice de materiais, que eu acho que é o índice que menos preocupa, né? Na semana ele está caindo 0,91, tem um peso significativo, né, no IBOV, no BOVA11 mini índice, mas assim, está acima de uma região de fundo anterior, tem um fundo duplo, há um W com eixo a 5.408, com potencial de trazer a 6.315. Pô, imagina o índice de materiais a 6.300, 6.200. Pô, isso daí significa o nosso mercado a 116 mil pontos, 115 mil pontos, 117 mil pontos, dependendo de como estiver na ocasião, por exemplo, o IFNC, que é o índice do setor financeiro, né? O índice do setor financeiro, ele tem uma pinça de fundo no semanal, está subindo 0,80 no momento, claro, né, acima do fundo anterior, a 9.618, ele anula um pivô de baixa e aí realmente pode acelerar o processo do desenvolvimento da recuperação. A simetria é altista, é uma simetria em U. E nós teremos aqui, queridos, o índice do setor imobiliário, né? Juntamente com o movimento que a gente percebe no índice de consumo, me traz um otimismo muito grande para o curto prazo, né? Ele está acionando um doji montado semana passada, respeitou suporte a 614,14 e na semana está subindo 5,93. Isso não é qualquer coisa, né? É significativo, anulou o pivô de baixa que tinha sido rompido, acionou o martelo rompendo a sua máxima a 622,86. As médias estão cruzadas em modo compra, né, no índice do setor imobiliário. É algo que eu diria como sendo fantástico, né? Aí nós temos Small 11. Eu não me canso de dizer, né, quando alguém me pergunta, eu não quero comprar o BOVA11 nem o EWZ lá fora, eu quero alguma coisa, toma um golinho do meu tsunami aqui energético de maçã verde. Quero algo um pouquinho mais ousado, um fundo tal, Small 11, né? Um fundo que você entra, você sai, a taxa de administração é baixa, nós temos aqui um provável gap de fuga, tem que romper a média de 21 e consolidar, fechar uns 2 pregões, aí vai embora, arruma 112, 113 ainda no mês de julho. Bolsa de Xangai, mais do mesmo, né? Se nós colocarmos aqui, todo dia sai alguma coisa boa lá na China. A semana fechou em queda 0,93, Japão. Só que a China, a bolsa do Brasil, o Japão alta de 2,24, a bolsa aqui no Brasil ela reage até de forma mais célere que a própria bolsa de Xangai, né? Sabe aquela história do copo meio cheio, copo meio vazio? Às vezes o investidor ele olha aqui, ele fala, caramba, né? O minério de ferro está caindo 2,29. Para vocês perceberem, né, como o principal é o minério, né? Hoje o petróleo está subindo em Londres e Nova York e as ações aqui no Brasil, o IMAT, por exemplo, está em queda, para vocês verem a importância do petróleo, do minério. Então, eu vejo isso daqui, a história do copo meio cheio, copo meio vazio, porque se romper, deve romper 115,75, faz um pivô, joga no eixo de um W a 125,10 com o potencial de trazer o minério ainda no mês de julho a 146 dólares. Ou que seja 140, já puxa Vales e Minas, Gerdau tudo para cima. Então é algo que eu considero fantástico, né? O minério ele tem o potencial de subir e puxar as metálicas, né? O petróleo está repicando. Lembra que eu falei que quem tivesse vendido o petróleo no 123, 124, 120, era a hora de zerar nos 100 dólares? Bingo, a operação foi no alvo. Tanto em Londres quanto em Nova York. Agora é natural um repique. Mas não que eu acho que o petróleo vai voltar para 120, 115 dólares. Acho que ele vai repicar, ficar de lado, cair um pouco. Hoje petróleo em queda é sinal de arrefecimento de inflação, né? Ele, claro, penaliza, né, as ações diretamente ligadas ao petróleo, mas beneficia
diversos setores, né? Então, hoje, se você põe aqui na tela, por exemplo, Petro 3, o ativo está travado, né? Está de lado. Eu acho que as empresas ligadas a metais, né? Se coloca uma Petro 4, né? No meu humilde entendimento, assim, se eu fosse obrigado a montar uma posição, eu compraria, mas eu escolheria, ela pode aqui romper um pivô a 29,28, claro, mas eu prefiro, por exemplo, as posições que a gente tem em Gerdau. Ontem eu estava falando com um sócio meu, a gente foi tomar um café na padaria, ele vendeu o imóvel nos Estados Unidos, está raspando o GGB lá fora, está comprando o que pode, que é a Gerdau negociada nos Estados Unidos, né? E assim, GGB acima de 4,62 só tem parado em 6,40. E aqui a gente tem praticamente a ideia de uma ilha de reversão. E Gerdau é a minha maior posição em bolsa, vocês sabem disso, né? Então ela tem um rompimento falso de 21,89, tem uma ilha de reversão, mais claro do que na GGB, e acima de 24,21 tem alvo lá 30,80. Então, eu acho que é mais negócio, né? Hoje uma Semin é mais negócio, por exemplo, que Petrobras. Ou Usiminas, né? É mais negócio que Petrobras, na minha visão, né? Montando um fundo duplo mais claro do que a água aqui. Alvo provável, eixo a 9,48, alvo para curto prazo R$12. Ai, ai, cada hora uma história. Agora a musiquinha aqui dá. Mas vamos lá. Nós temos aqui o 9,36, foi respeitado. Aí nós temos aqui o 9,23, fundo duplo, eixo em 10,16, alvo a 12,94, né? Então essas ações ligadas a metais, na minha visão, fazem mais sentido do que uma exposição em Petrobras no momento. É a minha visão, somente isso. Certo? Legal. Títulos americanos de 10 anos, né? Eles estão em alta. Então, teoricamente, nesse momento, né, eles estão pagando mais porque tem menos procura e está tendo um fluxo para renda fixa. Ou precificam uma alta de 0,75 na próxima reunião. Eu acho que vai subir 0,5%. Ah, mas vários Fed Boys com influência estão falando em 0,75%. Aí, se você observar, por exemplo, o relatório de empregos hoje, vamos lá, né? Então vamos fazer um resuminho aqui dos acontecimentos. Vamos lá. Então, o primeiro ponto, né? O ex-primeiro do Japão, Shinzo Abe, morreu aos 67 anos, foi baleado em campanha. Não acredito que isso faça preço, assim como a varíola dos macacos, a questão de Hong Kong e Taiwan envolvendo China e Estados Unidos. Não acho que são drivers que hoje entram no radar. Vocês sabem que foi adiada para o dia 12, né, em plenária, a votação da PEC das bondades, kamikaze, benefício, seja o que for. Investidores estrangeiros retiraram 500 milhões na B3 no dia 6/7, então se você fizer 500 mais 600, a gente está falando em 1.122, um bi, né? Um bi 100 de saldo vendido pelos estrangeiros, um pouquinho mais de um bi 100 no mês de julho, por enquanto. O relatório Focus, né, com o fim da greve dos servidores, ele vai voltar. O relatório Focus será divulgado, né, mas os indicadores econômicos aos poucos vão sendo postos em dia, vide a prévia do PIB que nós tivemos ontem, surpreendendo positivamente. Então, por exemplo, alguns destaques, né, Selic no fim de 2022, 13,75. Eu acredito nisso, pessoal, porque, sinceramente, né, na próxima reunião do Copom deve ter uma alta de... Não vai ficar neutro e não vai subir 0,75. Se você for ver pelo lado da intuição, vai subir 0,25. Duvido que vai subir 0,20. Sabe, não tem sentido. Subir 0,25 na próxima reunião seria como eu te chamar para jantar aqui em casa... Eu servi só o prato principal, sem entrada, bebida. Você vai jantar, mas sabe um negócio que não faz sentido? Não tem lógica, como diz no interior? Vai subir 0,5%. Então, se traz 13,25, vai subir 0,5% e ficar umas 2, 3 reuniões estáveis,
é provável que termine o ano em 13,75, então eu estou de acordo. E eu não erro Selic, eu nem lembro qual foi a última vez, ou se eu errei alguma vez Selic ou taxa de juros americanas, com toda a humildade aqui, sem falsa modéstia, né? Já no fim de 2023, eu duvido que vai terminar 2023 com 10,50. Vai terminar abaixo disso, na minha opinião. Né? Uma outra situação interessante, o PIB, que falavam em PIB zero em 2022, e a gente falava entre 1,9 e 2,1 desde dezembro. As casas estão revendo, né, as suas projeções e já está, por exemplo, no relatório Focus em 1,51. E muita gente vinculando, né, associando a PEC dos benefícios a uma alta de PIB. Então, a cabeça das pessoas muda muito, né? Então, é isso. Né? Duvido que em 2022 o câmbio não termine abaixo de R$5 também. Para mim vai terminar abaixo de R$5. Então é isso, né? O relatório Focus divulgado. Nós tivemos às 9h30 o payroll, relatório de empregos norte-americano. Tivemos IPCA também aqui no Brasil. O IPCA veio abaixo da mediana, né? Então, um IPCA de 0,67 entre 0,47 e maio eu vejo como um bom número, menor que a mediana. Enfim, não veio na mínima, mas veio menor que a mediana. E nós tivemos nos Estados Unidos o payroll, né? Então, ó, criaram 372 mil empregos, a previsão era 275. Né? A taxa de desemprego mantém-se em 3,6 em junho, conforme previsto. Salário médio sobe 0,31, a previsão de 0,30. Praticamente como foi projetado, o salário médio por hora 5,11, a comparação anual, previsão de 5%. E é isso, né? Então, o relatório de empregos norte-americano, ele foi divulgado. Ele não foi bem... Então, diz aqui, ó, Biden comemora a payroll forte, mas espera a desaceleração da criação de empregos. Aí fala aqui da varíola de macacos, 7 mil casos no Brasil. Né? Mas não acredito que seja algo que se alastre de forma significativa, a ponto de ter um fechamento ou impactar na economia. Pelo menos não agora, né? Assim como é o caso desse problema envolvendo Taiwan, Hong Kong e da própria morte do ex-ministro japonês. Então, eu me comuniquei agora há pouco no Telegram. Eu estou dando uma olhada aqui, pessoal, porque hoje eu já tentei começar a gravar umas 3 vezes aqui, por alguma razão eu tive que parar. Agora acho que está dando tudo certo. Uma hora deu pau na plataforma do Valor Econômico, eu não conseguia logar, enfim, agora está certinho. Então, por exemplo, né, eu falei no Telegram alguns minutos atrás que provavelmente o mercado americano que estava em queda de 0,20, 0,30, 0,40 entraria em alguns minutos em território positivo, bingo. A gente acertou. Agora o ponto alto, por exemplo, aqui no índice Nasdaq, é o rompimento de 11,677, quem sabe hoje, acionando um pivô. Então você pega, por exemplo, o índice Nasdaq no semanal, está subindo 4,82. Você pega o S&P, uma alta de 2,22, porque o índice Nasdaq, o índice de tecnologia, foi o que muitos ativos apanharam muito, né? Então no S&P o ponto que aciona pivô 3,945 e no Dow Jones, ponto que aciona pivô 3,885. No semanal, vamos ver qual é a alta, 1,09. A gente pega o VIX, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2, né? O VIX está em queda de 7,12 no semanal, isso significa apetite por risco, investidores vindo para renda variável. Lembra que eu comentei novamente que a 30 dólares era a venda para zerar aqui nos 23,74, semana que vem bate. Eu não duvido que busque hoje ainda o alvo, a 23,74. Então a gente está falando em 6 dólares de movimentação no VIX, é muito dinheiro, é algo muito significativo. Aí nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional à nossa bolsa vezes 2. Não chega a ser aqui um bebê abandonado de topo, porque não tem gap de corpo e sombra, mas é um racional parecido. Perdeu o topo anterior a 31,45 e perdeu esse outro aqui também a 33,70, deve pressionar a média de 21 e também perder como suporte 28,98, que é a máxima do dia 10. Temos o EWZ, que é ETF brasileira negociada
em Nova York. No semanal, eu até coloquei no Telegram ontem, né, um movimento significativo em 33 de alta. Se a gente pegar aqui o gráfico diário, nós temos quase uma ilha de reversão. Está acima do fundo anterior a 26,82, deve subir no início da próxima semana, romper a média de 21, 28,51 e adentrar um território comprador, né, separando o joio do trigo, os homens dos meninos. Aí nós vamos ter aqui a bolsa do Reino Unido. Vamos ver as bolsas da Europa no semanal, né? Então, 0,39 Reino Unido, Paris 1,72, respeitando um fundo anterior, né, montando um martelo e respeitando a LTA. Eurostock 50, um martelo no semanal com um rompimento falso de 3381, um martelo belíssimo aqui, como diria o poeta, acima do fundo anterior a 3488, deve fechar acima. É também algo expressivo, que vale a pena a gente salientar. E um martelo também no índice DAX na Alemanha, né? Foi abaixo, e está complicado trabalhar com TradingView hoje, mas vamos lá, TradingView. 12,438 está acima, deixando também um martelo em conjunto com o candle da semana passada no semanal. Forma um arame de fundo a mulher grávida em japonês. E voltando aqui para o gráfico diário, olha que beleza, né? A gente vê o arame aqui também no diário, uma simetria em V, capaz de trazer o preço acima da média de 21. E o MME, fluxo para mercados emergentes, eu diria aqui que ele respeitou a parte baixa de um canal. Então tem o Marubozu, está trabalhando acima, a ideia é que venha a 1029 nos próximos dias e rompe esse triângulo adentrando no território comprador. DXY, dólar contra uma cesta de moedas. Nós temos um doji lápide ou doji túmulo, né? Então é um sinal de topo. Vamos ver se desenvolve. E nós temos aqui, queridos, Ibovespa em dólares. Doji acionado no rompimento de 18,363 com 40. Ontem fez o Marubozu, deixou o fundo anterior para trás, a mínima do dia 24 de junho a 18,594. Qual que é a ideia, né? Que semana que vem ele busque 16,677, rompa e não tem resistência até os 24 mil dólares. Legal. Bitcoin. Duas situações importantes. Está rompendo um triângulo, as médias de 5 e 21 estão prestes a se cruzar em modo compra, quando a verde, a de 5, cruza de 21, vermelha de baixo para cima. E nós temos duas resistências importantes, 21,868 e 22,957. Acho que no final de semana vai se aproximar dos 23 mil dólares, assim eu acredito. Ficam como alternativa BITH11, que já deixou para trás o ponto-chave a 26,85, deve romper a média de 21 e preencher o gap aqui rumo a R$ 34,00. E tem o hash 11, que tem na sua composição 1/3 de Ethereum ou Ethereum. Rompeu uma região importante aqui, 18,85, deve na semana que vem vir aos R$ 24,00 e preencher este gap. A Cristal, a cachorrinha, está aqui perto de mim, ela gosta de ficar numa cadeira aqui perto de onde eu gravo. Eu coloco ela na cadeira, ela deita aqui e me acompanha. Já está na cadeira aqui a Cristal. Maravilha. Então, introdução feita, né? Eu falei de todos os índices aqui de consumo. Eu vou falar da carteira Desafios. Então vamos lá. A primeira ação é Cury, né, pessoal? O Imob tem um movimento interessante, significativo. A Cury está rompendo a média de 21 no semanal, subindo 10%. Isso é muito importante, é relevante, né? Ela está saindo de uma região de acumulação, cumprindo uma simetria em U ao tocar 6,88 e acima disso o céu é o limite.
A gente tem positivo, iniciando um provável forte movimento de reação, de repente sobe aí 10, 15% na próxima semana. Tem gap número 1, número 2, número 3, fuga, medida e exaustão. A gente tem Melnick. Se nós colocarmos aqui também um gráfico semanal, né? Melnick está subindo 9,74, isso é muito bom para as nossas pretensões, né? A Melnick, ela tem uma barra elefante, está trabalhando na parte alta. É um desenho de mastro bandeira. Aí nós teremos BPAC. Uma excelente oportunidade aqui no meu entendimento, na minha interpretação dos fatos, né? Deve romper esse triângulo e adentrar no território comprador e voar rumo a 26 na semana que vem. E Gerdau, né? Eu comentara, tem o W aqui, eixo 24 e 21, e tem local web, que é um ativo de fluxo. A gente estamos cansados de saber, está subindo 13 com 13 na semana, o gráfico parece que não subiu nada de tão amassada, mas o ponto alto de local web é que ela está rompendo um pivô de alta acima de 6,36, né? E montando um mastro bandeira aqui de menor proporção. É possível que nós tracemos uma linha de tendência. O local web está lutando para rompê-la e podemos traçar uma outra linha de tendência, dessa vez uma LTA. Ou, portanto, o local web tem um triângulo prestes a ser rompido. Legal. Então agora o que eu farei aqui? Vou falar dos ativos fixos. O primeiro ativo aqui é a Ambev. Ambev faz sentido manter para quem tem renda fixa, mas eu trocaria, por exemplo, por Itaúsa. Aqui foi uma compra ouro. Aqui em cima já é ponto de entregar. Ou, de repente, quem mantém pode esperar um movimento mais tênue e gradual. Hoje, entre Ambev e B3SA3, eu prefiro B3SA3. Na minha visão, as bandas de Bollinger justapostas indicam o início de um provável movimento mais direcional, forte para cima. Vamos ver se a gente consegue traçar aqui uma... Ó, está rompendo uma linha de tendência de baixa, isso é muito importante, bandas de Bollinger justapostas. E nós temos BBS3, que rompeu um padrão denominado triângulo descendente, quando eu tenho os fundos alinhados e os topos mais baixos que os anteriores. Rompe a LTB, cumpre o repique ao tocar a média de 21, semana que vem deve romper e decolar acima de 33,91, vindo inicialmente a 34,93. Então estou realmente muito otimista e confiante. Então aqui eu vou marcar o ponto mais baixo deste movimento, que é 32,10. Aí, queridos, teremos a seguir Bradesco, uma pechincha. Está numa região que fez fundo em dezembro e saiu de 17. Foi acima de R$20. E depois fez isso também quase no mesmo ponto em março e em maio. Então é um movimento muito provável de alta, assim como a gente vê em Itaúsa também. Itaúsa nos passa uma ideia de alargamento, né? Então o alvo lá em cima, ó, a R$11 de repente aí no médio prazo. Então, boas alternativas para vencer renda fixa. Claro, né, se Itaúsa fechar o gap e romper 8,57 de baixo para cima, fica ainda mais forte. E aí nós teremos Itube, que tem uma mistura, um filhote de Cunha com canal, porque o canal tem as retas paralelas, né? Não são exatamente paralelas as retas em azul e vermelho. Então ela inicia aqui um movimento, um arame, rompimento falso de 22 e 24, quase tocou aqui a linha de retorno, né? E tem Sambi, que faz parte de uma das nossas carteiras. Ativo xoxo, precisa romper com convicção 28,77. Eu respondi todos os e-mails hoje, né?
quase todos aí. Só quando o aluno quer tumultuar, ou então é propaganda, alguma coisa nada a ver, ou até para poupar a minha mente, a minha saúde mental, eu não tenho respondido mesmo. Mas todos os e-mails decentes, né, que vêm para somar, inclusive eu deixo um abraço para Eduardo Almeida, para toda a galera que me escreveu, né, o Joaquim, o Roberto, querido amigo, o Nicolau Arbex, toda a galera, né, seja por e-mail, redes sociais ou YouTube, para o Lucas também. Somam muito, enobrecem o canal. Então, Sambi é uma empresa que a gente pretende trocar sim, mas não agora. O mercado precisa desenvolver um movimento de alta um pouco mais firme para a gente poder fazer a troca. Aí a gente vai chegar aqui no DI1F25, que pela terceira vez, né, alcança a região em torno aqui de 12,985. Eu vou até marcar o ponto mais alto, que é o 13,025. Se eu fosse fazer alguma coisa no DI agora, eu venderia DI. Talvez nós tenhamos aqui um oco. Tinha um topo duplo, né, com eixo a 12,615, agora está mais parecido com o oco, né? Está mais parecido aqui com o ombro. Cabeça, ombro. Né, uma neckline inclinada, enfim. Teria algo do gênero aqui, ó. Ok? Aí nós temos o Ibov. O Ibov, vamos ver aqui, Ibov, Ibova11, mini índice na semana, né? Ó, o Ibov na semana montando o martelo, alta de 1,62. Ibova11 alta de 1,38, mini índice alta de 1,45. Então nós temos aqui o Ibov. O que dá para a gente constatar, né? Primeiro, está acima do 100,075 e bem pertinho do 100,850. Tem o 102,385 para romper de baixo para cima, juntamente com 102,237. Tem um mini W acionado a 99,353, cujo alvo é o próprio 102,237, cujo rompimento projeta 112,690 ainda para julho. Onde que está o detalhe aqui? Se romper o W a 102,237 e buscar 102,690, rompe essa cunha. Qual que é o alvo da cunha? 121,630. Talvez aí para agosto. Então eu penso que pode buscar 102,690 em julho, 121,630 alvo para agosto, né? O BOVA11 a gente vê que respeitou realmente essa linha de retorno, rompimento falso de 94,38, martelo acionado no rompimento de 94,92. Nós temos aqui um gap provavelmente de fuga. Deve permanecer aberto durante um tempo. Nós temos um mini W acionado no rompimento de 95,87, máxima do dia 4, cujo objetivo é 98,63, cujo rompimento projeta 108,75. E tem dois gaps aqui para puxar preço. Isso é, no mínimo, muito interessante. Então, 108,75, alvo para o mês de julho. O mini índice está acima da nossa entrada, 101,670, mesmo que não busque 102,420, acho que a gente vai conseguir realizar lucro no final do pregão nesse segundo day trade. Né? E ele testou aqui o 101,520, respeitou. Se desenvolver, pô, se a gente conseguir sair no 102 ali tá ótimo, bandas de Bollinger justapostas. E agora o que eu vou fazer? Eu vou prestigiar os nossos amigos do YouTube. E pessoal, se puderem se inscrever no canal, deixarem o like, compartilharem o vídeo, eu fico grato, honrado, isso ajuda muito na divulgação orgânica do nosso trabalho. Ok? Daniel, hora de pensar fora da caixa. Ações muito baratas no Brasil, com paciência e estratégia, quem comprar agora vai vencer, eu acredito nisso. Falei sobre isso para o pessoal do BMC News. Parabéns pelo seu trabalho e acompanhamento nesse momento difícil para alguns. Wagner, grande abraço.
Querido, eu preparei um estudo aqui. Inclusive eu tive que voltar a gravar porque travou aqui o valor. Os meus dados de acesso não estavam funcionando. Enfim. Olha que interessante, né? Ações do IBRX100. As ações que mais caíram, né, no ano, ou em 12 meses. Magazine Luiza, Viva, Melios, Americanas, Marisa. São ações aqui ó, que tem potencial de dobrar ao longo do ano. E até eu não sei se eu posso falar o nome dele, ele não falou nada. Teve um aluno que mandou um e-mail agora há pouco, né, perguntando da minha visão para a Emiglu. Então eu vou responder publicamente aqui. Ele mandou por e-mail. Está subindo 2,34 na semana. É aquela história, você não vai acertar a mínima, mas comprar Emiglu, na minha opinião, faz todo sentido. Tanto que a gente tem GEMAT, né? Então, comprar Emiglu, comprar Via, aí eu acho que GEMAT tem fundamentos melhores. Tanto que você pega Emiglu... Inclusive, GEMAT a gente tem peso dobrado. Você pega Emiglu, está subindo na semana. Então, vamos lá. Emiglu está subindo na semana 19,55, né? Na verdade está subindo bem também. Só no dia 5 subiu 11%. Na verdade, eu achei que GEMAT estava subindo mais. Na verdade, não. Você pega no semanal, eu acho que Emiglu está subindo até mais. GEMAT 9,12. Você pega a Via. Acho que é uma boa também. Ó, subindo 26,46, né? E você pega a Mer. Então são empresas que devem dobrar aí ao longo do ano. Pelo menos dobrar, talvez até triplicar. 23 com 0,3. Então é isso. São ações, eu comentei no início da semana que eu achava uma boa. Eu comentei no dia 4, né? Dia 5, dia 6 já disparou. Não por coincidência, porque o mercado já começa a visualizar uma Selic terminal a 13,75 como algo praticamente definitivo. Então deve subir 0,5% na próxima reunião e pelo menos 3, 4 reuniões, 5 reuniões ficar estável aí a taxa de juros aqui no Brasil. Daí o mercado começa a precificar o futuro, né? Thomas Bolzan, olá professor, acho que dessa vez vai para cima, acho que vai mesmo, querido. O mini índice superou com vontade a média de 72 no 30 minutos, aproveitando, viu alguma oportunidade no setor de saúde? A Pivida, a qual ao redor a preços impensáveis alguns meses atrás, vejo sim. E uma dúvida, a Gafisa está onde está por causa do controlador? É o setor mesmo, controlador. A Gafisa é uma empresa, por exemplo, do setor que eu não compraria, mas também não venderia descoberto. Agora você vê quando começa a subir, sobe tudo, ó, 7%. Nunca venda descoberto um ativo desse. Mas se eu posso comprar, por exemplo, JHSF, Cury, Melnick, eu prefiro do que comprar Gafisa. Mas é uma questão de preferência, mas é por causa do controlador que ela caiu mais que as outras sim. Em caráter primário, secundário, setor. Então, falando do setor de saúde que você está perguntando, né? Então nós temos aqui a Qualicorp, acho uma ótima oportunidade, acionou o martelo, está consolidando o preço acima das médias, o que diferencia um repique de uma exaustão. A Apivida eu acho uma boa oportunidade também. Opera muito no Nordeste, né? Já está com as médias cruzadas em modo compra, descansando após movimento forte. Percebam que ações aí que não são blue chips estão subindo muito no semanal, ó. 13,35 acionando o martelo. Agora, a minha preferência, eu sempre digo que é Redor. Né? Redor na semana subindo 6,11, tem bom potencial. Então é a minha preferência. Fusões, aquisições, é um monstro. Que logo menos a gente vai ver aos R$50 de novo na minha interpretação. Perfeito? Ponto final de semana ao Daniel, ao Thomas, ao Carlos Prado. Excelente análise, mestre. Puder analisar o gráfico do euro, te agradeço. Vejo a formação de um W, estou correto. Então, muito obrigado, Daniel, Thomas, Carlos, João, Marcel, Nelson, que enobrecem e enriquecem o nosso aprendizado diariamente. Olha, faz um tempo que eu não faço o estudo do euro, querido. Deixa eu ver se ele aparece com facilidade aqui. Qual que é o código correto?
Não sei se está o código como eu. Aqui tem Euro Futures em Israel. Depois, se eu tiver errado, você me passa o código, não tem liquidez. Deixa eu ver, Euro de... Tem aqui... Acho que tem o CFD do euro. Então vai funcionar bem aqui. Realmente tem um fundo duplo, um Arami e tem um W aqui. A 3592.6, está corretíssimo. Então eu também vejo... Um W, tá correto, um grande abraço a você. João Vinícius, boa tarde, grande Wagner. No tocante ao Inque, pela análise, penso que a resistência no 103 se rompida seria decisiva para uma alta mais consistente para os próximos dias e até semanas. Eu até comentei no Instagram que eu acho que está fazendo um fundo para semanas, né? Qual a sua análise sobre isso? Eu também estou achando essa Libertadores igual a de 12, ou seja, Timão campeão de novo, que vem o Real Madrid, que Deus ilumine a todos nós, né? Se eu colocar aqui tabela... Libertadores 2022 é praticamente uma Copa do Brasil, né? Se o Fortaleza tivesse passado ontem, seria... Quase, eu tava torcendo pro Fortaleza, seria uma Copa do Brasil. Então, ó, Atlético Paranaense, Estudiantes, Atlético Mineiro e Palmeiras, Corinthians e Flamengo, Vélez e Talleres. Eu acho que aqui passa Estudiantes... Atlético e Palmeiras, Atlético, Corinthians e Flamengo passa o Corinthians, Vélez e Talleres, acho que passa o Vélez. E sobre o mini índice, o que eu acho, né? Que o ponto-chave é o 103,895, que é o W de maior proporção, não deve segurar 106, 140 e o alvo seria algo perto de 115 mil pontos no mês de julho ainda. Caro Marcel, Fernando Bonatti, caro Wagner, eu agradeço seu carinho e dedicação, eu que agradeço a sua participação, que enobrece o nosso trabalho. Nelson Pereira da Silva, boa tarde Wagner, parabéns pelos day trades, obrigado, a gente acertou mais um, 800 pontos, estamos com outro corrente aí perto do preço. Qual é o seu nome para o payroll? Acho que o payroll veio forte, eu vejo algo bom, porque não tem sentido, né, o mercado de trabalho forte, você falar em recessão, né? Então o Fed deve subir os juros em 0,5%, e o mercado de trabalho forte, e com a reabertura da China, um dos maiores vilões da inflação são as cadeias produtivas, devem entrar em cenário dito normal, pouco a pouco, de forma gradual. Então esperava esse mercado de trabalho fraco, ele veio bom, eu vejo como algo positivo, porque o código está na China, é lá que está o problema. É claro que também na guerra Rússia-Ucrânia, mas... de forma imediata, a gente deve ter abertura gradual da China, normalizando cadeias de produção, derrubando a inflação, que é o grande vilão mundo afora. Então, obrigado a galera que participou, que enobreceu os trabalhos. Então, além da carteira de desafios, eu vou fazer mais uma outra. Hoje eu vou fazer, ontem eu fiz a Pocket, né? Hoje eu vou fazer a Fly USA. Então, aqui nós temos Tesla. Fundo mais alto que o anterior, pivô de alta, deve ser acionado a 756, quem sabe hoje. Nós temos a Apple, já acionou pivô de alta a 143,49. Nós temos Deere & Company, temos aqui uma ilha de reversão, padrão violento, forte de alta. JP Morgan passa por um processo de distribuição para romper 118,24 e buscar 132 no curto prazo. Nós temos alguns fundos duplos também lá nos Estados Unidos. XP é a mesma coisa. O ponto-chave 20 com 25 para romper fundo duplo. Nós temos AMD, uma verdadeira pechincha, né? Há um engolfo aqui. E praticamente uma ilha. Aqui tem gap, aqui também, né? Tem gap entre os dias 30 e 1º, e depois entre os dias 6 e 7. A IGM, fundo duplo, eixo do W 36 com 13, nós temos CAT, padrão violento de reversão, né? Rompimento falso de 17602 acima do fundo de fevereiro a 17881 e uma ilha de reversão. Aí teremos 3M, processo de acumulação, também um fundo duplo com eixo a 13467 e United Steel, quem pega agora numa fase embrionária também montando uma ilha de reversão. E Mercado Livre, que é uma piada nesse patamar, já tem um zigue-zague ascendente, o ponto-chave é 75266, capaz de colocar a ação num território
comprador. Então é isso, pessoal. Vamos acompanhar o day trade. O primeiro deu certo, o segundo está um pouquinho abaixo da entrada, talvez chegando ali a 102, a semana fechando por ali, por toda a volatilidade, eu acho que vai estar de bom tamanho, né? E sobre o dólar, ele acionou a Shooting Star ontem, alvo mínimo aqui por curto prazo 5,179, potencial semana que vem ou na segunda-feira da outra semana buscar algo perto de R$ 5,00, 5,039,500. Saúde e paz a todos, seguimos juntos que juntos somos mais fortes. Um grande abraço, pessoal. Domingo, Corinthians 4, Flamengo 0. Valeu!